Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E como nós desejamos, Jesus, que o Senhor seja louvado na boca de todos os viventes que habitam a superfície da terra, que habitam a terra. Como o cristão autêntico gostaria de ver nos lábios dos pequeninos, dos grandes, de todos, sem exceção alguma, um amor único, um direcionamento único, um objetivo único de toda a humanidade, que é te louvar, Senhor, com conversões, é te louvar, Senhor, com canções, com orações, é te louvar conjugando o verbo amar entre nós, porque é isso que agrada o alto, é isso que faz o céu estremecer de alegria quando um pecador se converte. Imagine um mundo todo cristão, imagine um mundo sem fração nenhuma de outros segmentos, onde o Senhor fosse verdadeiramente o Rei único, o Senhor único dessa terra que o Senhor mesmo criou e não lhe deu, numa gratuidade que só pode vir de um Deus como vós, que é o próprio amor e a misericórdia. E bom dia a todos vocês que estão começando a faina diária, né, o trabalho, o labor diário. Muitas vezes pessoas cansadas de labutarem há tanto tempo, outras com expectativas, começando a trabalhar, a buscar, e quantos que estão também ao mesmo tempo desempregados, sofridos por causa da dificuldade de pôr o pão na mesa. Mas quando nós temos fé, quando nós acreditamos, eu digo para você, irmãos, irmãs, como disse o próprio Jesus, não vos preocupeis com nada, porque se Deus alimenta as aves do céu, os animais de toda espécie do mar, os animais da terra, os maiores animais, como Ele pode esquecer de nós que somos filhos deles, filho dele por Jesus Cristo? Por que preocuparmos em vestes, em teto, se todos os animais têm o seu habitar? Ele jamais nos deixaria sem nos cobrir e nos cercar de carinho e de um amor. Por que preocupar com as vestes, se Jesus se despiu para nos vestir da sua graça? E assim nós vamos percebendo com o próprio Jesus nos seus ensinamentos que basta o necessário, basta aquilo que é o necessário. Desde que o necessário para nós seja ouvir a palavra dele, ouvir a palavra do Mestre, por a meditar, buscá-la e levá-la ao mais profundo do nosso ser, para refleti-la com mais amor, com mais zelo, e tirar das lições, das metáforas, das parábolas que o grande pregador Jesus Cristo nos fala com tanta sabedoria, tanta maestria, com certeza auxiliado pela
cumplicidade do Espírito Santo e por amor ao Pai, que é o Pai que punha na boca do Filho a palavra, porque Deus disse várias vezes, 8 vezes aparece Deus disse, isso se fez, aquilo outro se fez. E o disse do Pai é o próprio Jesus. E Ele é a palavra, Ele é o verbo. É Ele que comunicou, que desvelou o rosto do Pai e nos mostrou a maravilha de ter um Deus que é absoluto, extraordinário, surpreendente, fascinante, inexprimível, inexpressível. Ele nos mostra este Deus, revela este Deus, desvela este Deus e nos ensina a chamá-lo de Pai também. Pai forte, Pai amoroso, Pai misericordioso. A vinda de Jesus verdadeiramente mudou radicalmente os rumos da história. A vinda de Jesus foi um divisor de águas na vida de todos que todos que viveram contemporâneos a Ele, e até hoje Jesus vem sendo divisor de águas de muitas vidas, transformando-as, resgatando almas que já estão quase sendo devorada e engolida pelo lobo voraz. A função dele é o pastor que apacenta, que cuida. A função dele sempre foi cuidar, zelar, amar, chamar cada ovelha pelo nome, dar alimento a cada uma, levá-la nas pastagens verdejantes, nas águas cristalinas. Essa é a função de Jesus, que continua sendo e será por todo sempre. E ele não quer que nenhuma ovelha se perca. E sem o pastor, a ovelha é tão frágil, é tão tola, que ela se perde. E no mínimo que quando ela se perde, ela vai cair exatamente nas garras dos predadores. Porque os predadores estão sempre vigiando, pronto a devorar. Por isso, Jesus é o nosso companheiro inseparável. Por isso, Jesus precisa ser o nosso companheiro inseparável, porque na medida que eu aproximo dele, é que ele se aproxima de mim, porque ele respeita meu livre-arbítrio. Se eu dou um passo para ele, ele dá também para o meu lado. É preciso sempre buscá-lo no dia a dia, buscá-lo no pensamento, buscá-lo nos nossos afazeres, nas nossas responsabilidades, buscá-lo no nosso cotidiano, buscá-lo até dormindo. Ser tão dele e tê-lo sempre tão junto que sempre sonharemos com ele. Porque ele está literalmente ele está impregnado na nossa mente, no nosso consciente e no nosso inconsciente, para aquele que verdadeiramente se deixa cristificar por Jesus através do alimento que ele nos dá, que é ele mesmo. Vamos tomando a forma, o tamanho, vamos crescendo diante dos homens e diante de Deus, quando nós verdadeiramente queremos Jesus, queremos Deus. E nós sabemos que Jesus foi um grande político. Ele era o homem das multidões e das multidões variadas, de todas as classes sociais, de todos os gêneros. Jesus se fez amigo e Jesus os arrastava, porque Jesus dava a eles o pão da esperança. Jesus dava a todos eles o pão
para suprir carências afetivas, para tirar medo, para fortalecer a coragem. E Jesus sempre soube e entendeu a criatura humana, porque ele viveu dentro de uma realidade muito difícil no seu tempo. Por isso, aqueles que eram lançados fora ou eram amaldiçoados por Deus segundo os critérios do judaísmo, eram exatamente esses que Jesus ia atrás. Era na companhia desses que Jesus tinha preferência. Os anauins, os pobres de Deus. E vemos que Jesus não era um homem que se fazia grande, que se achava grande, e ele nunca se posicionou acima de quem quer que seja. Ele só ficou acima de nós quando ele foi cruelmente cravado numa cruz. Só neste momento que ele ficou acima de nós. Ao contrário, ele nos diz que o verdadeiro cristão é aquele que rebaixa como ele rebaixou. Desceu do trono celestial e veio até a terra, uma terra impregnada de pecado, de maldade, perversidade, com cheiro de morte, de guerra e tudo aquilo que é o oposto da luz do alto, do projeto que Deus tanto sonhou para nós, tão ao contrário. E quando vemos o Jesus político que travava profundas relações de amizade, a gente vê que ele sempre estava em missão, porque Jesus foi o maior missionário, o grande missionário, o inquieto missionário, o viandante, o andarilho incansável, que aproveitava todas as ocasiões. Ele anunciava no tu a tu, se tivesse uma pessoa ele anunciava. Como Nicodemos o procurou à noite, ele pregava para 2 pessoas como os discípulos de Emaús. Ele pregava para multidões de 300, 500, milhares de pessoas também. Seus recursos tecnológicos que temos hoje, de microfone, de som, que damos o volume que quisermos. A voz de Jesus, quando ela partia do coração para atingir os ouvidos e o coração daquele rebanho que parecia ovelha sem pastor, era uma voz que tinha autoridade, que tinha um volume que adequava a cada ouvido, a cada coração. Por isso, a variedade dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, dos apóstolos que ele formou, foram das mais variadas classes, das mais diversas profissões, alguns letrados e outros até analfabetos, uns pegadores, outros cobradores de impostos. Vemos o grande Saulo, que não conheceu Jesus pessoalmente e foi uma das conversões mais fantásticas, e foi o apóstolo que sustentou muito a igreja com suas palavras, com suas cartas corretivas, as cartas que direcionaram a nós na questão moral, em todos os sentidos, para nos ensinar o que realmente, verdadeiramente é ser cristão e morrer pela causa de Jesus Cristo. E hoje nós precisamos tanto, muito mais do que escrever na testa, como os judeus escreviam, faixas na testa, nos braços, nas roupas, frases bíblicas. Muito mais do que tudo isso é nossas atitudes, convencer as pessoas próximas de nós que verdadeiramente somos seguidores de Jesus, de longe perceberem nosso cheiro, nosso odor, perceberem no nosso olhar o amor que não condena, que não julga,
perceber em nossas palavras o tom suave de paz apaziguador do qual Jesus consolava, mesmo morrendo na cruz, consolava, mesmo na extrema agonia, consolava. E Jesus tinha duas grandes amigas, Marta, Maria e o irmão Lázaro. E sempre que ele vinha das regiões de Jericó, Betânia, que ficava entre Jerusalém e Jericó, ele passava ali, no calor extenuante do dia, no cansaço da viagem, com os pés empoeirados pela missão. E quando ele ali parava e batia na porta, certamente com toda a delicadeza, as duas mulheres, as duas irmãs, corriam apressadamente disputando quem iria abrir a porta, porque sabiam pelo tom, pelo jeito que era o mestre. E quando o mestre chegava, era dado a ele a melhor cadeira, era dado a ele a grande recepção da bacia, água para lavar-lhe os pés, que era um tipo de acolhimento dos grandes e bons anfitriões. E Maria fazia isso e ficava embevecida, porque enquanto ela lavava delicadamente os pés do mestre, talvez fazendo até algum curativo, talvez usando até algum medicamento, algum remédio por causa do inchaço, por causa das rachaduras, por causa da questão do tempo, da ressequidão da terra e da falta de tempo, muitas vezes até de lavar os pés, a falta de água, um lugar onde a água é tão escassa. Ela derramava às vezes o vaso de alabastro, derramava nardo puro de grande valor, dava o resto da água da bilha, da ânfora, e ainda enxugava com os próprios cabelos. E ali, agachada diante de Jesus, ouvia com grande alegria, silêncio e atenção as palavras do Mestre, que sempre e nunca perdia tempo para mostrar, direcionar, ensinar e, acima de tudo, falar do amor, falar do que agrada ao Pai, falar do o que nos leva realmente, verdadeiramente, para junto dele, para junto do céu, do Pai no céu. E quando nós vemos essa cena onde Jesus repreende Marta, que chega com a mão na cintura e pede a Jesus que Marta deixe os pés dele, deixe de ouvi-lo para ir ajudá-la na cozinha, para servir uma refeição, Jesus a repreende dizendo: Marta, Marta, andas muito preocupada e inquieta com poucas coisas e com muitas coisas, e Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. E certamente Marta foi desconfiada e avexada para a cozinha, enquanto Jesus deu continuidade à fala a Maria. E quando nós vemos uma cena como essa, um episódio como este, nós precisamos de lembrar sempre dessa cena, a necessidade do equilíbrio, porque é claro que precisamos das mãos para cuidar dos outros, para trabalhar, mas nós precisamos muito mais de um coração aberto, um coração com tímpanos, com ouvidos aguçados e curiosos para ouvir aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós. Muito mais do que
as mãos, muitas vezes, é a nossa presença promovendo o outro. A nossa simples presença silenciosa tira os medos noturnos das pessoas, dá segurança aos outros. Aquilo que temos, dividir com o outro, até a própria pobreza, até a própria fome, muitas vezes. Mas nunca deixar de mostrar para o outro a esperança, o jeito que Jesus viveu, a simplicidade daquele Galileu, a entrega absoluta às providências do Pai que ele se dava, entregava sem se preocupar de forma alguma com o amanhã, mas apenas vivendo intensamente, com alegria e com amor, com suas emoções e sentimentos, o dia a dia. E é tão interessante tudo isso. Embora Jesus tinha tantos amigos, ele tinha também muitos inimigos. Era um povo que se dividiu por inveja, por ciúme, porque Jesus arrastava multidões, porque a fala de Jesus desconcertava os escribas e fariseus, porque a fala de Jesus atingia, de certa forma, a assembleia que não se ouvia o barulho de um mosquito voando, porque todos queriam ouvir e com avidez cada ponto, cada vírgula, cada expressão. O próprio timbre da voz de Jesus tocava as pessoas. O olhar com que ele pregava, olhando nos olhos de cada um, dava devida importância, como se ele estivesse falando e estava falando com cada um dos milhares que ali estavam. E cada um sentia o seu olhar, sentia no próprio coração o acolhimento, a ternura daquele Deus, o amor com que ele tinha por cada ovelhinha ali. Famintas, sedentas. E o mundo está assim, embora eles não saibam muitas vezes, ignoram. Assim como a ovelha é míope, o mundo muitas vezes é míope para ver as coisas de Deus. Queremos ver tudo que tem no celular. Queremos ver tudo que está ao nosso derredor. Temos curiosidade absoluta de tudo, dos vizinhos, de notícias. Somos bombardeados de todos os lados, de todas as formas, com notícias funestas. E quanto mais escabrosas são as notícias, mais ibope dá. Mais ibope dá. E é interessante que dificilmente você vê as pessoas plugadas quando você chega na casa delas, numa missa televisiva, transmitida pela televisão, uma pregação que se vê tanto pelo celular, oriundo de uma canção nova, de tantas comunidades, de tantos padres que rezam o dia todo para atingir norte, sul, leste, oeste do país e às vezes até os recônditos de outras nações. Não vemos. As notícias bombásticas são as notícias de morte, são as notícias trágicas, são as notícias caóticas. As notícias, a boa nova, a boa notícia, a novidade do Evangelho, este Deus invisível, mas real, que só é visto por aqueles que têm fé, não dá ibope. Perde de longe na mídia. E eu fico pensando como que isso entristece aquele que planejou com tanto amor, que projetou com tanto amor, esperou com tanto amor, constituiu, fez, criou com tanto amor o enxoval, nos colocou ali e tudo fez para cada um de nós, pecadores, desobedientes, cabeça dura, testa de ferro, nuca de bronze. E ele foi insistente, e quando não tinha mais recursos, ele ainda manda o próprio filho, porque
Os povos da aliança, muitos deles se misturaram com os pagãos, adorando deuses politeístas e esquecendo o Deus verdadeiro. Com certeza, há soluços inaudíveis que, porque Deus chora o nosso distanciamento, chora o nosso egocentrismo, nossa egolatria, nossos egoísmos. Com certeza Deus chora como o pai do filho pródigo. Chorava incessantemente de saudade do filho que ele não sabia, nenhuma carta, nenhuma notícia recebeu. E como que ele se alegrou quando ele viu uma figura desfigurada surgindo no horizonte. Ele ficou em pé imediatamente, enxugou as lágrimas embaçadas para ver se realmente ele não estava sendo enganado pelas vistas, e ele reconheceu o filho dentro das vestes da indignidade. E já foi correndo, abrindo portas, e gritando para os empregados: venham, meu filho está voltando. Abraça o filho e lhe dá um banho com as próprias lágrimas de saudade, de perdão. Introduz o filho novamente na sua casa, no seu regaço, e dá a ele toda a dignidade, e o mesmo brasão que o filho rejeitou lhe é devolvido. E este é o nosso Deus. Este é aquele que Jesus nos revela através do coração da Bíblia, que é essa parábola do filho pródigo, para ilustrar para nós nas 3 parábolas grandes e importantes, que estão todas no capítulo 15 de Lucas, mostrar a grandeza de Deus e a imensidão do amor que Ele tem por você, por cada um de nós. Faça essa experiência agora. Se deixe amar pelo alto. Se deixe abraçar por Deus, pelo sagrado, pelo divino. Não tenha vergonha, não tenha medo. Apenas se deixe abraçar, porque Deus, Ele é insujável. Nada suja Deus, nada mancha Deus. Ele é impecável e ama o pecador, só não ama nossas atitudes pecaminosas. E Ele quer exatamente aquilo que, que é o meu pecado, o seu pecado, porque tudo que eu quiser dar para Deus, Ele não precisa, Ele não quer, Ele não depende. A única coisa que Ele quer de mim, a única coisa que eu tenho para oferecer e dá-lo é meu pecado. Nada mais nós temos. Nós não temos nada, nada. Nós vemos nesse tempo de Covid o Trump com a mesma doença que muitos pobres de favela tiveram. Os grandes ricos milionários sendo enterrados, sepultados nas mesmas condições de um favelado. Deus mostrando para a humanidade que não existe diferença entre os nós, que todos nós somos iguais e amados por Ele, e que nós deveríamos ver com a mesma ótica, porém nos colocar e nos posicionar abaixo dos nossos irmãos, porque nosso lugar, quando estamos sozinhos, é aos pés da cruz, conversando com o Mestre, ouvindo. E quando eu saio da presença do Mestre na cruz, o meu lugar é na horizontalidade do universo, é nos pés do irmão. É nos pés do irmão. Assim como Maria se pôs aos pés de Jesus para lavar-lhe os pés. Mas Jesus nunca, nunca perdeu a oportunidade de agachar e ir até a miséria humana, assim como ele fez. E hoje ele é exaltado no céu, mas ele quer ser exaltado dentro do seu coração, na sua vida,
fazendo uma linda história com você. A minha história com Jesus. A minha história onde Ele, pouco a pouco, caminhando lado a lado, Ele vai me santificando e cada vez mais vai me levando para junto do Pai. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por ser meu amigo. Obrigado por ser um Deus tão providente, tão óbvio, um Deus concreto, que nós vemos com os olhos os milagres acontecendo em nossas vidas. Basta pedirmos com humildade e o Senhor proverá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos e sempre estaremos assim ao redor do altar da mesa eucarística, será sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.